Olá, mulheres, como vocês estão? Vamos lá para mais um devocional. Ouvir do que Deus tem para falar nas nossas vidas, uma poção maravilhosa da palavra de Deus, que é viva, eficaz e transforma as nossas vidas a partir da transformação que Ele faz em nós, de dentro para fora. Já tem uma palavra maravilhosa que Deus colocou no meu coração. E eu tenho certeza que essa palavra vai falar muito conosco neste dia. Abre seu coração, tenha na sua mente a fé, tenha na sua mente a fé que transcende o teu entendimento. Porque muitas vezes nós fechamos o nosso coração porque olhamos à nossa volta e não acreditamos que tal coisa possa acontecer. Mas Deus, ele é onipotente. Nós não impedimos os planos de Deus, nós só atrasamos os planos dele. Mas os planos de Deus vão se cumprir nas nossas vidas. Amém? Seja, como diz aquela famosa frase, né? Por dor ou por amor. Olha só o que a palavra de Deus diz lá no livro de Jonas. Nós vamos ler o último capítulo. O livro de Jonas é um capítulo, é um livro de 4 capítulos. Muito pequenininhos os capítulos. É um livro que você lê em meia hora. Mas é um livro cheio de mistérios do Senhor, né? Olha, Jonas capítulo 4, que fala assim, ó, o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade. Ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecer à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: É acaso razoável que assim te enfades por causa da bobeira? E ele disse: É justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: Tiveste compaixão da boboreira, na qual tão trabalhaste, não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na noite pereceu? E não de eu te e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Olha que tremendo. Esse livro termina com uma pergunta. Eu vou ler de novo.
E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Ah, Deus maravilhoso! Deus é soberano, Deus é poderoso. E nós devemos começar todas as nossas orações assim, adorando ao Senhor antes de clamar. E aqui eu comecei pelo último capítulo propositadamente, porque normalmente as pessoas leem lá o primeiro e o segundo, né? E não terminam, não pregam o terceiro e o quarto capítulos de Jonas. E eu acho de suma importância. Porque aqui não está falando do poder de Deus de fazer o que Ele quer. Aqui está falando do poder de Deus de transformar quem Ele quer. Aleluia! Olha que tremendo. Aqui não está falando só da teimosia de Jonas de não ir para Nínive, onde Deus mandou ele ir, e fugir para Tarsis. Não, aqui também está falando da soberba de Jonas, do orgulho de Jonas. Sabe por quê? Jonas conhecia o poder de Deus. Ele sabia que Deus podia fazer lá em Nínive. Como assim Deus fez? Mas Deus queria que ele fosse pregar em Nínive. E ele não queria ir. E ele fugiu para Tarsis. Tarsis era uma prainha, gente. Nínive era uma cidade grande, imensa, cheia de pecado. Sabe, as pessoas lá estavam corrompidas. E era uma cidade grande, um porto cheio de muitas riquezas. Só que Jonas não se achou capaz de pregar para essa cidade. Ele achou que essa cidade não precisava dele. Quem sou eu, né? Na fila do pão, como dizem. Jonas pensou assim quando Deus pediu para ele ir para Nínive. Quem sou eu? Só que Jonas era tão orgulhoso que nem falou isso para Deus. Como Jeremias, na verdade. Como Abraão, como muitos homens de Deus que Deus chamava, eles diziam, mas Senhor, quem sou eu? Isso é ser humilde. Não, Jonas, ele não foi humilde de reconhecer que ele não se sentia capaz. Ele só se levantou e foi para outra cidade, orgulhoso. E ainda pagou a passagem, viu? Tem muita coisa, olha o que Deus falou comigo. Tem muita coisa que é pago pelas nossas mãos que não é patrocinado pelo céu. Ah, eu vou repetir isso aqui. Tem muita coisa que é pago pelas nossas mãos que não é patrocinado pelo céu. Deus mandou você fazer algo e você se sente pequena. Deus mandou você pregar para alguém que talvez você olhe e parece que é maior do que você e você se sente pequena. E não é sobre você. Isso é orgulho. Você olhar para você assim, não fazer, não obedecer a Deus, porque, ai, quem sou eu? Ó vida, ó céus. Isso é orgulho, é vitimismo. Ah, meu Senhor Deus. E nós só vemos isso em Jonas quando nós lemos até o último capítulo. Você está entendendo que Deus ainda não tinha convencido Jonas? Ele não se deixou convencer por Deus. Orgulhoso, precisou passar por tudo que passou e mesmo assim lá no final ainda falou para Deus: "Ó Senhor, mas não foi isso que eu falei, Senhor, que o Senhor era poderoso, misericordioso, longânimo, e que o Senhor podia ir lá naquela cidade fazer." Olha a ousadia de um orgulhoso. Ah, meu Senhor Deus. O cara saiu
da cidade dele, passou por tudo que ele passou porque não obedeceu a Deus e ainda veio questionar Deus. Ô Senhor, mas o senhor já não podia ter feito ali, por que que o senhor não fez ali naquele momento, naquele tempo? Não, tinha orgulho, tinha que tirar o orgulho. Sabe por quê? Pessoas orgulhosas destroem planos de Deus. Pessoas soberbas destroem planos de Deus. Olhe para dentro de você. Se Deus ainda não realizou algo na sua vida, sonda e vê se não tem um orgulho. Gente, eu ouço as pessoas falarem, eu cuido de muita gente e eu cuido há muito tempo de gente. E as pessoas confundem, elas não sabem o que é humildade, o que é orgulho, elas não sabem nomear os seus sentimentos. Muitas vezes nas sessões eu tenho que ir conduzindo até que essa pessoa consiga nomear o sentimento dela. Porque, olha, por exemplo, orgulho. Eu vejo muito algumas pessoas que passam por divórcios, situações difíceis, né? E muitas vezes a pessoa diz assim, quer saber? Vou largar tudo isso aqui, sabe? Muitas vezes marido, né? Vou largar tudo isso aqui pra ela, não sei o quê, vou fazer de novo. É orgulho. Não é que ela reconhece a capacidade, é orgulho. Isto é orgulho. Sonda dentro de você se não tem orgulho. Deixa Deus trabalhar, porque Deus só trabalha naquilo que a gente reconhece. É aí que eu busquei a psicanálise, porque eu falei, Senhor, porque algumas mulheres rompem e outras não. Entende? Então, quando eu sento com uma mulher para ministrar espiritualmente, primeiro eu vou ver como está a alma dela. Como está, como foi o passado, como que ela chegou até esse orgulho, porque, sabe, às vezes a gente fala assim, é orgulhoso, é orgulhosa. Gente, mas o orgulho às vezes vem de uma mágoa. O orgulho às vezes vem de uma ferida. Aquela pessoa, ela não se sente capaz. E nós precisamos, então, entender por que daquele orgulho. Não tenha medo de sondar seu coração e achar um orgulho, uma soberba, porque pessoas feridas, elas ferem, elas machucam as outras pessoas, elas atacam para poder escapar, para poder se proteger, principalmente se é algo que vem para curá-la. Ei, quantas vezes sua mãe foi colocar um metiolate no seu machucado e você já sabia que aquilo ardia e você puxava, começava a soprar, abanar, você dizia para a mamãe, mãe, assopra, assopra, assopra. Antes de colocar o metiolate, você já estava com medo, sim ou não? Ai, Deus é maravilhoso. Então, por causa disso, as pessoas, quando se deparam com algo que é diferente daquilo que ela já viveu lá atrás, que é realmente uma cura, que é um remédio, ela foge. E ela tende a se abraçar com uma mesma situação do passado. Por quê? Porque é mais confortável, é aparentemente menos doloroso. Então é preciso observar da onde vem a soberba, da onde, desculpa, da onde vem esse orgulho, para que nós possamos ser curados pelo Senhor. Eu não sei se eu já disse isso aqui para vocês, mas vocês sabiam que não existe cura da alma? Nós usamos sim como terapeuta para se curar, né? Nós usamos essa palavra. Eu tento evitar ao máximo, mas é que às vezes não dá porque é a forma da pessoa entender. Mas não existe cura para psicanálise, não existe cura para psicologia, não existe cura para terapia nenhum, não existe cura. A gente tem uma melhora, pode procurar o melhor psicanalista que tu conhece. Se ele falar para ti que existe cura pela psicanálise, ele é um charlatão, porque não existe. Todos os profissionais sérios e corretos vão falar para você. Entende? Nós usamos a palavra cura, às vezes, para poder fazer um entendimento mais simplista da coisa. Mas não existe cura.
Para ter cura da psicanálise, precisava anular o inconsciente. Não tem como anular o inconsciente. Amém? O único que cura a sua alma realmente é Jesus. Jesus é que traz um refrigério para muitas situações da nossa vida. Essa situação de orgulho, olha só, como que Deus apertou Jonas? Sim ou não? Deus apertou Jonas. Deus deixou Jonas ir para Tarsis. Deixou. Ele pagou a passagem, a Bíblia diz. Pagou a passagem do navio, entrou no navio, foi lá pro porão, ficou escondidinho, sabe aquela pessoa que tá fazendo tudo fora da vontade de Deus e tá achando que tá tudo bem porque ninguém tá percebendo? É isso aí. E deitou lá e dormiu. Ah, que maravilha, né? Que gostoso, tô indo pra uma prainha, tudo de bom. Lá Deus vai ser comigo. Pagou a passagem, tava dentro do navio, navegando tranquilamente, dormindo. De repente começou um vento. Uma tempestade, uma grande tempestade, diz a palavra do Senhor. Que começou o quê? A bater naquele navio. E estava quase prestes a quebrar. Imagina um temporal. Imagina um temporal em alto mar, e aquele barco sendo jogado de um lado para o outro, prestes a quebrar. A palavra de Deus diz. Ah, Jesus. Às vezes Deus precisa mandar um vento, né? Para sacudir a gente, para a gente olhar de novo para o propósito, olhar de novo para o que Ele quer de nós, porque quando vem um vendaval, quando vem um vento forte, vocês já passaram na vida de vocês? Não tem outro lugar para a gente olhar senão para o alto. A gente volta a olhar para Deus. Por isso eu tenho muito temor, porque tem pessoas que Deus quer deixar na tempestade. Deus, Ele quer deixar essa pessoa ali. Por quê? Para ela olhar para Ele. Então nós temos que orar até para saber quem nós vamos cuidar. Quem nós vamos ajudar? Porque muitas vezes a tempestade, a solidão é para a gente olhar para o céu. Muitas vezes Deus me colocou num deserto. Deserto mesmo. Deserto não tem ninguém. Deserto você tem que ouvir seus próprios pensamentos e a voz de Deus. Não tem ninguém no deserto. Mas não pense que o diabo não vai vir ali te atentar nos seus pensamentos. Vai. Sai daí, vai comer um pãozinho. Ei, não, que bobeira, você não pode ficar sozinha. Muitas vezes até irmãos da igreja. Olha, não se isola, porque senão Satanás... Ei, claro que tem momentos que não é para se isolar, mas se Deus está te colocando num deserto, confia nele, que ele vai falar com você. Tem algo em você que ele quer tratar. Nós temos a tendência de só olhar para o outro, em nós. Nós olhamos para nós. Você para refletir quando você está numa tempestade sobre os seus erros e não sobre os erros dos outros, que tudo começa em nós. Em nossa volta, a mudança, quando a mudança começa em nós. As circunstâncias vão mudando quando nós vamos deixando ser mudados. E para isso precisa ter coragem de admitir, eu estou sendo orgulhosa. Nossa, Pai, me perdoa, eu olhei para aquela irmã, Senhor, e senti inveja. Ah, Senhor Deus, o que está precisando ser mudado em mim que eu senti isso? Nós precisamos ter esse nível de coragem. E ali, Jonas precisou passar por tudo isso. Aí vocês conhecem mais ou menos a história, né? Todo mundo começou a orar seus deuses e ele lá dormindo. Até que alguém foi lá embaixo e falou: você não vai orar ao seu Deus? Tá todo mundo aqui orando ao Deus e você não ora ao seu Deus, tá aí dormindo. Tá entendendo? É, uma hora Deus levanta alguém para dar uma sacudida. Então ele foi lá orar e aí eles tiraram na sorte, na verdade. Eles consultaram os deuses da sorte.
E ó, te falar, até outros deuses Deus usa para sacudir aquele rebelde teimoso que não quer obedecer à voz de Deus. Então, na sorte saiu que era quem? Jonas. Aí o camarada teve que confessar, porque o diabo apertou ele. O diabo pressionou ele. Você está entendendo? Se você não ouve a voz de Deus, talvez você vai precisar ouvir a do diabo. Meu Deus, que forte. Porque aí ele teve que confessar que era por causa dele aquela tempestade. Gente, eu vou falar para vocês, às vezes tem gente que é mais crente em outros deuses do que a gente no nosso Deus, sabia? Porque esses camaradas aqui, até para jogar Jonas no mar, eles foram orar. Porque eles tiveram temor. E sabe o que aconteceu? Eles temeram ao Senhor do Jonas. Por quê? Porque Jonas foi humilde de falar que era ele. Você está entendendo que não é na soberba e no orgulho, é na humildade. Quando a gente reconhece os nossos erros, tudo muda à nossa volta. Esses homens aqui, ó, eles ficaram cheios de temor. Eles ficaram cheios de temor. Porque eles viram como Deus é poderoso. É na nossa humildade. É quando nós reconhecemos e dizemos assim, Senhor, eu não sou nada. Eu nem consigo, Senhor, desejar isso. Eu nem consigo, Senhor, acreditar nisso. Você está entendendo? E é que quando o Senhor trabalha, é quando o Senhor tira o orgulho de nós. E aí tudo à nossa volta muda, mudou tudo naquele barco, mudou tudo naquele mar. Talvez você esteja numa tempestade que não muda, porque você não reconheceu o teu erro, porque você não verbalizou e não disse é por minha causa, é porque errei, é porque não ouvi a voz do Senhor, é porque não obedeci. Você está entendendo? Tudo se acalma. Jonas pagou por essa tempestade. Mas foi na humilhação, na humildade, que ele ganhou a calmaria. E é tão tremendo, porque daí ele ainda fica lá dentro do peixe. E dentro do peixe, então, ele clama a Deus. Ele grita, diz a palavra do Senhor. Tem horas que Deus tem que pegar a gente, ó, e ir bem para longe. Imagina as profundezas do mar, ele dentro daquele peixe grande. Imagina o quão distante é das pessoas, do mundo, de tudo. Hoje eu fiquei imaginando isso, o quão distante de todo mundo. Deus precisou levar Jonas para ele clamar a ele, gritar e dizer: Senhor, Jesus, tenha misericórdia, Senhor. A palavra de Deus diz que ele clamou na sua angústia. Ah, Deus maravilhoso. Ah, Jesus. Ele reconheceu que ele estava longe do Senhor, que ele foi precisado enviar para longe, no fundo do mar, para ele reconhecer isso. Muitas vezes, quando nós estamos sozinhos, longe de tudo, de todos, é que nós conseguimos reconhecer o quão longe de Deus nós estamos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, Jonas foi trazido de volta por aquele peixe. E aí a palavra do Senhor veio a Jonas a segunda vez. Levanta-te e vá a grande Nínive
e prega contra ela a pregação que eu te disse. Você está entendendo aqui o verbo? Não mudou nada. É como se ele tivesse andado em cerco e Deus colocou ele de volta no mesmo lugar. Porque não mudou nada. Deus falou para ele de novo: levanta. Você achou que Deus tinha jogado ele de volta a Nínive? De volta ao ponto de partida, onde Deus te mostrou o propósito pela primeira vez. Aí então, ele teve que se levantar e ir a Nínive. Pregar o quê? A pregação que Deus já tinha dito. Deus disse tudo de novo? Não. Deus veio a segunda vez e disse: vai lá para onde eu te mandei e faz o que eu mandei você fazer. Meu Deus. E Nínive era uma cidade tão grande que ele precisava de 3 dias para caminhar ela inteira. Então Jonas foi e começou lá pregar. E ele ficou 40 dias. 40 dias. Ele, me perdoe, ele ficou pregando ali aquela cidade inteira e disse que em 40 dias Nínive seria subvertida. Então as pessoas começaram a se encher de temor pela voz de Jonas, que ninguém conhecia. Você tá entendendo? Todo mundo começou a fazer jejum, chegou ao conhecimento do rei daquele lugar, que também arrancou suas roupas e também colocou cinza sobre a sua cabeça, se humilhou, todo mundo se humilhou. E Deus então não destruiu Nínive. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Você lembra da último versículo, que era uma pergunta que disse: e não hei eu de ter compaixão da grande Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, e mais os animais. Olha isso. Só que Jonas ficou chateado com Deus, porque Deus se arrependeu e não destruiu Nínive. Ele achou que ele ia lá pregar para Nínive e que Nínive ia ser destruída. Sabe aquele tipo de gente que vira para o outro e fala assim: olha aqui, Deus vai fazer isso para você. Porque a pessoa espera que aquilo aconteça. Quando Deus manda você pregar, Deus não vai nunca mandar você apontar o dedo para alguém dos seus erros, dos seus pecados, para matar aquela pessoa, sabe? Para destruir aquela pessoa. Isso só vai acontecer se a pessoa não receber no coração dela. Mas Nínive recebeu, as pessoas receberam até o rei. Você está entendendo? Nós não podemos ser religiosos e achar que Deus quer o mal de quem está fazendo o mal. Deus não quer o mal de quem está fazendo o mal. Deus não quer o mal de quem está fazendo errado. Deus é Deus. Deus não se transfigura de Satanás. Você está entendendo? Às vezes você está se transformando num porque você está desejando mal para quem te deseja mal. E Deus não é assim. Deus não é assim. Sempre Deus quer o arrependimento. E Jonas achou que ia acontecer isso, por isso que ele ficou bravo e dele falou: mas Senhor, eu não foi o que eu falei pro Senhor, que o Senhor... Ai, Jesus, cuidado para que o teu conhecimento do poder de Deus não faça você se tornar uma pessoa que tira suas responsabilidades sobre aquilo. Cuidado para que você não tire o que você tem que fazer por algo que Deus quer fazer. Tem a sua parte, mulher. Na sua casa, tu tem que ser de Deus, tu tem que pregar sobre Deus.
com o seu comportamento, com as suas atitudes. Como que você quer que esse marido se converta? Ele olha para você e fala assim, mas vai, vive na igreja e é desse jeito? Você tá entendendo? Como que você é diante de uma tempestade, diante de uma tribulação, diante de uma prova? Você reclama com Deus? Ou você é uma pessoa que demonstra que confia em Deus apesar de todas as circunstâncias? Aleluia! Olha, presta atenção. Eu sou uma pessoa que eu observo muitos os sinais. Quem não me conhece direito acha que eu sou uma louca. Mas eu observo muitos sinais à minha volta, sabe? E olha que tremendo que a Bíblia diz aqui que Deus fez com Jonas. Gente, você não tá entendendo. Ele sumiu, ele tava querendo fugir de Deus, ele tava querendo fugir da responsabilidade, ele tava envergonhado, porque ele achou assim, ó, eu fui lá, preguei lá que Deus faz isso e aquilo, e Deus não fez. Ai, Deus maravilhoso. Gente, eu tô inundada aqui com essa palavra. Ai, Jesus, ele não entendeu nada, ele não entendeu nada, que a partir dele lá é que Deus ia fazer. Oh, arebacanta, arebaçanta, arebacanta. Você tá entendendo? Era a partir do que ele ia fazer, Deus queria que ele fizesse parte, Deus queria que ele participasse do plano, Deus queria que ele participasse do projeto, Deus queria que ele participasse do milagre. E ele não entendeu nada. Nada. Ele não entendeu. Aí então ele foi questionar Deus, mas Deus é muito misericordioso. E ele ainda disse para Deus: Senhor, eu sabia que o Senhor podia ir lá em Nínive e fazer tudo isso, por isso que eu fui me proteger em Tarse. Eu sabia que o Senhor podia, que o Senhor ia estar com ele, eu sabia que o Senhor ia estar com ela, sabe? Quando Deus manda você participar de um projeto e você foge para outro lugar e faz os teus planos e paga as suas passagens, suas viagens. Ah, que maravilha nessa prainha, que maravilha que eu tô aqui. Mas era para você estar lá no fogo, lutando com aquela pessoa, colocando o pé na porta do inferno por aquela pessoa, porque você ia fazer parte do milagre, porque você ia fazer parte do testemunho. E você tá achando que tá se dando bem, que tá ganhando. Você tá perdendo. Eu não sei vocês, mas eu largo qualquer prainha se for para orar por alguém, se for, meu Deus. Você já fez parte do testemunho de alguém? Você sabe como fica o seu coração quando você faz parte do testemunho de alguém, de salvação, de libertação, de cura, de transformação, de milagre, de prosperidade, de tudo. Deus é misericordioso e piedoso, né? E Jonas sabia disso. E aí ele desejou a morte porque estava ali, ó. Aí ele então saiu e foi para longe, né? Fez uma cabana, foi deitar lá. E o que que Deus fez? Ai, Jesus! Aí Deus fez uma arvorezinha, um arbusto, né? Nascer lá para fazer sombra para ele. Do nada nasceu uma arvorezinha. Ai, Jesus! Deus é lindo. E aí, de repente, numa noite Deus fez nascer, na outra Deus deixou o sol queimar, deixou queimar, né? Estragou. E aí veio o sol na cabeça de Jonas. Aí ele chorou. Ele se arrependeu, ele sentiu por aquela arvorezinha. Ele sentiu por aquela arvorezinha. Ele desejou a morte dele.
Então Deus veio e disse para ele: Você está lamentando? Você está assim te enfades, a Bíblia diz, por causa da boboreira? Olha como Deus é maravilhoso, Deus é justo. E Deus diz para ele: E você não ficou contente que todos aqueles homens lá se arrependeram? Que negócio que é esse, Jonas? Tá mais preocupado com seu bem-estar, com o sol na sua cabeça, do que com 120 mil homens? Meu Deus! Muitas vezes nós estamos mais preocupados com o nosso bem-estar, com o que nós estamos, do que com aquilo que Deus mandou a gente fazer. E eu volto a dizer, a gente ainda paga por isso, tá? Porque tudo tem um preço. E eu falo, paga de dinheiro, Jonas, pagou. Pagou para ter a vida que ele queria. Foi lá para outra cidade, foi lá. Era longe, viu? Era longe. Então, você precisa entender o que Deus está te dando de sinais. Porque Deus foi dando sinais e sinais para Jonas. Sinais e sinais. E ele não observava. Que tinha um orgulho dentro dele. E que precisava ser tirado esse orgulho de dentro dele. Acredito eu que é um homem que continua sendo trabalhado por Deus. Infelizmente, muitas pessoas não vão mudar. Se eu falar o contrário, eu vou estar mentindo, porque você já viu gente morrer sem mudar. Viu ou não viu? E nós precisamos, então, olhar para nós, porque o outro a gente não muda. Para nós. Que nós não sejamos essa pessoa que Deus não mudou. Não porque Deus não quis, mas porque não se permitiu. E nós vamos orar, fazer propósito de oração, jejum, é isso que funciona. Foi o que Jonas fez, pregou, todo mundo entrou em jejum, é o que funciona. Orar, jejuar, acreditar. Isso mudou 120 mil homens, mas provavelmente não mudou Jonas. E aí? E aí eu falo para quem prega a palavra de Deus. O que você está pregando está mudando uma multidão e não está mudando você. O que você prega, você vive? Tem tido transformação dentro de você? Eu não falo em volta, não. Porque muitas vezes em volta só piora. Porque quanto mais fica difícil as coisas fora, mais eu me obrigo a mudar por dentro. Sim ou não? Acabamos de ler nessa palavra. Quanto mais piora por fora, melhor eu fico por dentro. Se você quer viver uma vida com Cristo e você ainda não aprendeu que você vai viver em batalhas, em batalhas, em batalhas, você ainda não entendeu o que é viver com Cristo. Isso não quer dizer que você também não vai ter alegria, tem festa, tem júbilo. Sabe, tem festa no céu, a Bíblia diz quando alguém se arrepende, se converte. Então, entenda que é muito maior uma alegria com festa depois de uma batalha vencida do que você ir lá e pagar com seu dinheiro essa festa. Fica com essa palavra, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui está a sua palavra, nós ouvimos, Senhor, cremos, Senhor, e queremos ser mudadas a cada instante. Pai querido, nos ajuda, Senhor, a não olharmos para dentro de nós, a observarmos os sinais, o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer que nós escutemos, que nós olhemos para dentro de nós. Pai querido, hoje coloca um espelho, Senhor, na nossa frente. Ah, Senhor, que nós possamos olhar para nós mesmos, Senhor, antes de olhar, Senhor, além de nós, Pai querido. Em nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem dito há tempos e nós não reconhecemos como sua voz profética. Traga a memória, Pai, neste dia, em nome de Jesus. Que nós possamos recalcular rotas, que nós possamos voltar, Senhor, num ponto onde o Senhor falou conosco.
Ah, Pai, que nós não nos protegemos mais, Senhor, contra o seu propósito, Pai, para salvar nossa própria vida. Porque o Senhor Jesus viveu aqui e nunca cuidou da sua proteção. Ele sempre se arriscou, ele sempre foi ousado, Pai, pelo propósito de Deus. Pai, em nome de Jesus, que o nosso maior exemplo na terra, que foi Jesus, o único que caminhou e não pecou, Senhor, seja o Deus do nosso altar, Senhor. Arranca, Pai, dos nossos olhos, dos nossos corações, da nossa mente, outros deuses, Senhor. Seja quem for, Pai. Ah, Senhor, para que o Senhor não precise arrancar pessoas da nossa vida. Pai querido, que os nossos esposos não sejam deuses, que nossas esposas não sejam deusas, que nossos filhos não sejam nossos deuses, parentes, chefe, dinheiro. Em nome de Jesus, Senhor, quebra esses altares hoje, Senhor, no nosso coração. Que nós possamos olhar para Ti como nosso único Deus, Pai. Ah, Paizinho amado, nos ajuda no dia da tempestade, mas nos ajuda também, Senhor, nos dias que está tudo bem, nos dias que estamos ouvindo ao Senhor, nos dias em que estamos, Senhor, fortes por fora. Ah, Pai querido, que nós não caímos, Senhor, porque as Tuas mãos nos segurem. Fala conosco, Senhor, não nos deixe sermos teimosas, Pai. Ah, Senhor Deus, cura as feridas, Senhor, para que este ego, Senhor Jesus, não seja, Senhor, o motivo dos nossos pecados e desobediência. Pai querido, em nome de Jesus, faz o que te apraz. Faz a sua vontade, Senhor, se for preciso recalcular rota, Senhor, que nós não olhemos, Senhor, para as nossas vidas, que nós não olhemos, Senhor Deus, para os nossos desejos, Senhor, que nós não olhemos, Senhor, para a nossa reputação, Pai, mas sim, Deus, para o propósito, Senhor, e que possamos marchar, Senhor Deus, para frente, Senhor, em direção a este propósito, Senhor, caminhando, acreditando, confiando, Senhor Deus. Ah, Pai querido, em nome de Jesus, que cada mulher aqui, Senhor, tenha recebido dessa porção, Pai, no coração, Senhor, que isso faça diferença na vida dela, que ela possa transbordar, Senhor, na vida de outras mulheres, Senhor. É o que eu peço, Senhor Deus, a Ti neste dia, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada por cada mulher aqui, Senhor. Obrigada, Senhor, por este grupo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa trazer as suas filhas, Senhor, que precisam da sua palavra, Senhor, das ovelhas, Senhor Deus, que estão perdidas, Senhor, que estão distante de Ti, Pai. Ah, como um peixe grande, Senhor Deus, pega ela, Senhor, e traga, Senhor, para perto da sua palavra, em nome de Jesus. E amém, e amém. Amém, minhas queridas. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus estudos, seus negócios, em nome de Jesus. E amém. Fica com Deus e um beijo grande no seu coração. Quem falou com você foi Rúbia Barbosa.